Bom dia! Domingão, 9 da manhã, 9h05. Vamos conversar um pouquinho aqui na mentoria ao vivo. Já estamos chegando para o nosso bate-papo ao vivo. Como você está? Como que está seu momento? Aqui no ao vivo a gente conversa, traz um problema e eu trago para vocês um caminho para pensar sobre isso, um olhar da origem do problema para estar trazendo um primeiro passo para você aplicar na sua vida. Muito bom, já estamos acostumando aqui, ó, Franz, todo dia, 9 da manhã, 9 da noite. Essa mentoria eu faço sempre no final de semana. E eu vou, durante a semana do resgate, estender ela. Às vezes eu estendo até segunda, vou ver se eu estendo até terça, quarta, para aproveitar o embalo das aulas da noite. E a gente pode treinar de manhã aqui na mentoria. Silvinha mandou uma solicitação aqui já, vou chamar você para participar comigo. Quem quiser participar, normalmente dá tempo de chamar mais de uma pessoa. E aí vocês vão mandando, a gente vai fazendo por ordem de chegada sempre aqui, tá? Bom dia! Agora é a hora que a gente torce para a internet funcionar. E aí, Sil? Consegui, acordei. Muito bom! Tá ligeira hoje, hein? Eu tô, apesar de estar falando devagarzinho por causa da boca ainda, mas tá indo. Muito bem! Como que você está, Sil? Então, eu tive vários processos agora, né? E tô conseguindo sair dele com os blocos, com as coisas, com o estudo, tô revendo tudo. Então, assim, consegui sair da tireoidite. Ótimo, a Silvia é aluna do curso, só para quem não está no contexto. A Silvia é aluna do curso, já fez minha paciente, minha amiga, e ela tá aí aplicando as coisas, tá se virando, tá tendo, né, sintoma e tá se virando. Então vamos lá, o que você já conquistou, Sil? Você já saiu da tireoidite? Tá em quarentena, tem que ir se virando sozinha, né? Do jeito que dá. Então, assim, consegui encarar a tireoidite, voltar e tal. O que me pega hoje é culpa. Então, eu acho assim, depois dos cursos, né, a gente não deixa de sofrer, mas você tem consciência do que está te fazendo sofrer, né? Eu acho que depois de tanto tempo de terapia, de curso e tal, você tem consciência do que te faz sofrer. E hoje o que me faz sofrer é culpa. Culpa do que eu fiz e do que eu não fiz. Uhum, uhum. Então, é mais essa consciência e não saber. E aí, o que acontece? Eu acho que eu tenho uma mentalidade assim, de que tudo que você faz, né, tem uma ação depois. Toda atuação tem uma reação. E aí, eu estou esperando agora a punição. Como se tudo fosse causa e Sim, consequência. sim, porque Você desde está criança. esperando agora a punição do quê? Vamos lá. Então, a Silvia está trazendo aqui uma coisa muito legal quando a gente está no caminho, né, de estudo, de autoconhecimento, é a consciência de como as coisas acontecem. Então, ela sabe o que está fazendo ela sofrer, que é o sentimento de culpa. Ela sabe quando ele acontece e ela administra isso. Mas isso é um incômodo. Por que esse sentimento de culpa está aí? Né? Qual é a programação do cérebro que mantém ele ativo como se ele fosse uma necessidade de sentir culpa? Esse é um ponto. Outro ponto, quando você fala assim, em causa e efeito. Então, por causa e efeito, eu estou esperando a punição. O que deu certo? Então, causa, alguma coisa deu certo. E aí eu estou esperando a punição. O que deu certo para você estar esperando a punição? Não, eu acho que assim, existe um processo que teve que acontecer para mim, que teve que acontecer, que aconteceu. É, por algum motivo magoou algumas pessoas. E aí, assim, tudo que você faz que não é considerado mais certo, né?
para algumas pessoas, ou não, às vezes naquele momento é o mais certo que se tem a fazer. A gente é criado assim, eu fui criada assim, Deus castiga, você vai ficar de castigo por causa disso e tal. E acho que eu, inconsciente, espero o castigo. Então, como o castigo não vem, eu vou me punindo. Então, eu trago a tiroidite, eu trago a dor no pescoço, eu trago uma infecção no dente, eu trago problemas para mim que não precisariam estar acontecendo. É só eu sair dessa coisa de por O que teu corpo tá trazendo um monte de sintoma da culpa. tem. Aqui, como Pra... se estivesse sempre fazendo algo errado. Exatamente isso. Então, aquilo, eu sou a vilã de uma história, e como em toda a história, né, onde a gente não estava nisso na live da história, do personagem, então, o personagem é uma vilã. E a vilã tem que ser punida. A vilã morre no final, né? Então, eu acho que assim, eu espero um final para a vilã. E não precisa ser assim. Eu não quero que seja assim. Então, eu quero que a vilã mude, ou que ela aceite, ou que ela mude, e que ela não precisa desse castigo que a gente tem desde criança, né? De que a mãe te põe de castigo, a professora te põe de castigo, e isso Olha que fica. barato aqui, a Francis. Minha mãe sempre me diz: você vai acertar as contas com Deus. Gente, como isso é forte, né? É, mãe é fogo, mãe tem o poder de... Esse lance dessas memórias de É castigo, mãe de mesmo que faz isso com a culpa. gente. Mãe é Mas é a programação, né? Porque olha só, que é o que eu falo sempre. A mãe também fala um monte de coisa boa. E por que, que a gente fica claro. naquelas falas que impedem de seguir? Porque tem uma programação de sobrevivência que te faz registrar aquilo onde você é prisioneiro da sua programação. Então, nessa programação, tem a vilã do filme. Então, eu sou a vilã do filme, eu me acho a vilã do filme, né? Eu tô traduzindo o que a Silvia falou aí pra gente acompanhar junto. Então, eu me acho a vilã do filme e eu tô culpada por algo que eu fiz ou que aconteceu, mas que eu trouxe a culpa para mim, eu fui errada, né? Uma história da Silvia aí que ela falou. Então, ela se sente culpada e ela tá esperando a punição. Enquanto ela espera a punição, ela tá ficando cada hora doente de uma parte do corpo. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que punição que é essa que seu cérebro espera? Como assim? Me explica que punição? Uma punição física, uma punição de perda. Porque se Quando eu você pensa em punição, seu caminho do pensamento te leva para onde? para me destruir. Porque teve uma fala sua muito forte que me deu um negócio, assim, me deu um estalo. A vilã morre no final. Sim, Então, essa punição que você fica esperando, acredito que no inconsciente, em última instância, é a morte. sim, Ah, sim. Eu cheguei nessa conclusão esses dias, assim, que por isso que eu vou. E como ela não vem, eu vou me punindo para deixar de viver. Então, quando eu tenho uma tireoidite, eu deixo de viver, porque eu tô na cama, eu tô mal. Quando eu tenho uma dor na coluna, eu tô deixando de viver, porque eu tô mal. Então, na verdade, cada vez que você deixa de viver, seu cérebro entende que você morreu. Porque, gente, olha só, no estudo mais avançado, quando a gente fala da programação do cérebro, eu sempre trago assim: vida e morte, vida e morte. O cérebro da programação, para te manter vivo, ele vai para extremos, vida e morte. Então, quando a Silvia fala assim, eu tô com uma tiroidite, eu deixo de viver, fica na cama, para o cérebro dela, naquele momento, tá morto. Aí volta para vida. É vida e morte, mas não é morte de verdade. É uhum, tudo ou nada, pode, não pode, vida e morte. Então você fica buscando pequenas mortes para se livrar da culpa e poder viver. Então você tem um problema de saúde, você fica lá deitada, ai, tô morta. Aí, tudo bem, tá lá a vilã do filme. Ela morreu, aí ela volta. Aí ela volta e fala: agora a vilã já morreu, ela pode começar de novo. Aí você volta para a vida. Deve acontecer alguma coisa que te deixa nervosa de novo, ou culpada de novo, ou mal de novo. Aí você tem que matar de novo a vilã. Aí volta para a vida. Aí tem que matar de novo. Você fica nesse ciclo de tirar
a vida de você várias vezes até a vilã morrer de vez e você poder viver. Só que você não tem repertório para essa vilã morrer de vez e você poder viver. Você está presa nessa culpa, morte. Culpa, morte. Agora, como é que é isso que eu estou te falando? Tá fazendo sentido? Sim, sim, claro. Claro, cada vez que me lembra, eu saio, eu tô saindo do poço, entendeu? Aí eu saio, me recupero. Aí alguma coisa me joga para ele de novo. Alguma palavra, alguma situação me leva de novo para o problema lá do passado. E aí eu volto a desenvolver problemas para me tirar da vida, para não ser merecedora de coisas que eu mereço. E aí ele vai tirando. Então é aquela história do castigo, né? E eu acho que assim, quando a mãe põe de castigo, quando a mãe fala essas coisas e tal, é para proteger a gente, né? E eu acho que Não, é da mesma forma que eu tô se agindo é comigo. para proteger, se é por amor, se foi para ferrar mesmo, não tem problema. A questão é você registra, não você, Silvia, tá? O cérebro registra aquilo que te interessa. Às vezes meus filhos vêm com uma fala assim, ah, que você falou isso? Eu falei, tá bom. E às vezes que eu falei isso, você lembra? Ah, não. Então você registrou isso porque para você é importante. Assim como eu na minha história, assim como todos os atendimentos que eu já fiz, você registra a dor que vai te bloquear na frequência que você tá preso com a sua visão. Então Uhum. tem aí, por algum motivo, que eu ainda não sei qual é, mas o bom que a gente está já vendo para dar um próximo passo, você tomou essa personagem de vilã para você, como se isso fosse tudo que existe quando você tá mal, quando tá nervosa, né? Não o tempo todo, porque a Silvia é uma pessoa super alegre, mas ela se sente a vilã. Não adianta eu falar, nossa, mas você é ótima, você é super divertida, você é super agradável. Se ela sente isso, para ela, isso é real. É como a Tassiane falou ontem, que ela foi no psicólogo e o psicólogo falou para ela: ah, você tá difícil? Tá todo mundo difícil. Tipo, não. Para cada pessoa, a sua dor é real. Não existe isso. Ai, tá difícil para todo mundo, entendeu? Então, para você, a dor de vilã é real. Registra o ruim porque é a programação de sobrevivência, que precisa de uma atualização. Eu tenho um passo a passo que faz essa atualização e traz essa consciência. Essa atualização de sobrevivência prende você lá nessa história. Enquanto você acreditar que você precisa ser a vilã, você sempre vai achar um roteiro de culpa e morte. Culpa e morte. Lembrando que morte é ficar doente, ficar de cama, ficar triste, ficar ali, sei lá, sem vontade de sair do quarto. Porque para o cérebro, se eu tô mal, é como se eu já estivesse morrendo. Aí eu volto, né? É esse entendimento. Então você fica nessa, culpa, morte, culpa, morte, culpa, morte. Tá, adianta eu saber o porquê você se culpa ou por que você adoece e vai para o quarto? Não, porque você vai fazer isso com vários motivos. Eu preciso saber por que você escolheu ser vilã do filme. E eu vou contar uma coisa para a vilã do filme. A vilã do filme morre no final. Mas nesse filme da vida, todos nós morremos no final. A vilã, o mocinho, o bichinho de estimação, todo mundo morre no final. Ah, Vanessa, que trágico. Não, é real. Ciclo de vida é igual. Vida mais morte. Tudo isso é um ciclo de vida. E por isso que enquanto estamos no filme da nossa vida, no presente, é muito importante fazer o melhor com esse presente, porque de alguma maneira é um presente. Em algum momento vai deixar de ser, se a gente vai para outro lugar, se não vai, é a crença de cada um. Mas essa vida com esse nome, com esse corpo, com esse jeito, tem um final no filme. No final do filme ela acaba. E eu acredito que talvez o medo da morte te coloque nesse sistema de proteção.
Não tem a ver com você ser ruim, ou se sentir ruim, ou ser uma pessoa boa. Deve ter aí uma memória na origem do problema, do medo de morrer tão grande que meu cérebro me coloca com essa sensação de culpa, punição, vilã, morte, como se eu fosse entrando em contato com esse medo de morrer cada vez que eu me puno. Você lembra de alguém que tinha medo de morrer? Ou de você ter medo de morrer, de criança? Uma história muito próxima, assim? Eu sempre tive muito medo de morrer. Sempre, desde criança, desde sempre. Eu tinha muito medo de cachorro, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de chuva. Eu sempre tive muito medo. Medo de ficar sozinha. Então, mas que eu conheça, não. Minha mãe é uma pessoa muito forte. A minha mãe sempre tinha muito medo que a minha avó morresse. Porque a minha avó era cardíaca e elas cuidavam muito dela de medo de perder a minha avó. Elas sempre tiveram isso. Mas E quando ela tinha medo que a sua avó morresse, ela dava muita atenção para sua avó? dava muito. E me deixava de lado. E eu tinha uma raiva disso. E aí E seu cérebro aprende que enquanto você tem medo de morrer, você é amada. E aí você fica inventando um monte de história para ficar morrendo e nascendo, e morrendo e voltando. entendi. E um tempo eu até assumi essa postura da minha mãe, de cuidar da minha avó, porque aí ela tinha tempo de olhar para mim. E aí eu olhava para minha avó, eu ia para o hospital, eu ia para ambulância, blá, 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 porque aí ela tinha tempo de olhar para mim. E aí ela era admirada, eu era admirada por ela. E aí teve um momento que eu abri mão disso. Teve um dia que eu falei, não, não vou, tá cheio de gente, eu não vou para o hospital. E aí eu virei um monstro, porque eu não quis ir para o hospital. A família inteira foi para cima de mim. Porque eu não Cada fui. vez que você tem medo de morrer, ou que você se colocava nesse filme de vilã, de culpa e ficar adoecida, cada vez que você entrava na vilã morrendo, né? Você se sentia mais amada pelas pessoas à sua volta? Cada vez que você está mais frágil, você se sente mais Sim, amada? sim. E aí vem menos cobrança. Numa situação de hoje, quando eu não estou bem, não tem cobrança. Tem mais. Como é que é a palavra? Assim, tem mais simpatia pela minha dor, vai. E aí, Como quando. que é você olhar essa memória e falar assim, se fosse naquele tempo, né, mãe, eu quero ser doente para você cuidar de mim como você cuida da minha avó. Se você pudesse falar isso naquela época, faz sentido? Era um sentimento daquela criança? Acho que sim, mas isso até aconteceu, porque teve com 18 anos, eu operei e a médica me mandou ficar de repouso um mês, foi muito sério que eu operei, e a minha mãe queria que eu trabalhasse. Então, assim, ela não sabia me dar essa atenção também. Eu não tive. E a minha médica disse que eu tive muita sorte da minha mãe não ter me dado atenção nesse momento da cirurgia. Porque se ela tivesse dado essa atenção, eu ia ser uma pessoa sempre doente. Mas ela não deu. Ela não chegou a dar esse tipo de atenção. E até hoje ela não sabe lidar com isso. E nem você, por conta de ficar se pondo aí esperando Mas, a mãe amar. Né? Não que você mas não os sabe, filhos. já sabe, tem consciência, mas tem a tua parte aí que fica esperando essa mãe cuidar dessa avó. Ah, mas os filhos sabem. Os filhos e o marido cuidam dessa pessoa quando ela está doente. E alivia um pouco a carga, entendeu? Então, só que não resolve, porque você está esperando a mãe. O filho pode Hum. cuidar, sua funcionária pode cuidar, suas amigas podem cuidar. A memória da origem do problema tá no cuidado da mãe. Agora a gente vai fazer assim. Vai criar um primeiro passo para sair dessa dor, que é trazer a mãe para amar a filha saudável. Como que é isso, Vanessa? É o primeiro passo. Você tem uma memória que a sua mãe ama e cuida da sua avó doente. Quando você ficou doente, sua mãe não cuidou.
Quando você fica doente sempre, todo mundo cuida, mas a mãe não. Porque a mãe é forte, ela quer você forte. Ela cuidou da avó doente, porque a avó era cardíaca, tem um monte de motivos, mas os motivos não importam para o cérebro. O cérebro, gente, ele é binário, 2-1, 2-1, 2-1. Minha mãe cuidou da minha avó doente e amou a minha avó doente. Eu fico doente, minha mãe não me ama. Minha mãe cuidou da minha avó doente e amava a minha avó. Cada vez que eu fico doente, a minha mãe fala, força, filha. É como se ficasse faltando a parte. Tá bom, que horas ela vai falar pra mim? Eu te amo e eu tô cuidando. Ah, mas a minha avó tinha problema de coração e tava morrendo. Aí eu fico me colocando em situações de culpa e achar que eu tô morrendo sempre. Porque se minha avó tava morrendo e recebeu amor, então se eu ficar achando que eu tô morrendo sempre, agora minha mãe vai olhar pra mim. Também não acontece, porque ela fala pra mim, força, filha. E tudo isso que sua mãe te dá é amor. Mas na programação do seu cérebro não chega como amor. Então, eu preciso construir uma frase que chegue dentro do seu cérebro para começar a despertar esse caminho de receber amor. Gente, essa história, ela poderia acontecer. Eu sei que a mãe da Silvia é viva porque a Silvia é minha aluna, eu conheço a história dela. Mas essa história, a mãe dela poderia já ter morrido e ela ficar buscando isso aqui em vida. Do mesmo que a gente aprende no curso, pessoas que de repente estão sempre perdendo dinheiro, perdendo amor, perdendo isso, buscando os pais que de repente não estão mais aqui com contato. Olha que legal. É por isso que a vida cuida da vida. Nosso cérebro nos sabota. Sabota o tempo todo. Porque ele é ruim pra gente? Não. Porque ele é um programa de vida ou morte. Mesmo em vida. Ele é um programa de vida ou morte, de sobrevivência. Se você não tiver conhecimento para sair desse programa, você fica refém, vivendo a mesma vida, mesma dor, mesma história, sempre. Sil, o que a gente vai fazer? Não adianta eu falar para você uma frase do tipo, olha, sua mãe vai te chamar saudável também, que não vai chegar aqui. Entendeu? Conheça a resistência dessa mente. Ai! Silvia é meu caso de sucesso. Silvia me ligava no Natal com pânico, gente. Ela já tá se virando sozinha na quarentena. Faz a hora que for. Silvia, ó. Silvia é meu caso de sucesso de aluna. Na próxima temporada dos Resgatados, você acha que você não vai vir falar? Claro que vai. Olha só. Deixa eu pensar aqui. Fale. Resgatados, eu acho assim, eu tenho, mas no momento que você está fazendo agora, eu não me sentia para falar disso, entendeu? Apesar de ter vários resgates, não é um. Acho que na vida a gente passa por vários e vários e vários resgates. Então, assim, eu já passei por vários. Mas nesse momento, eu estou me sentindo ainda para dar estímulo para alguém, entendeu? Não me acho. Eu tô aqui me deixando bem. E assim, e o que me pega muito é a tal da culpa, né? A frase que você vai fazer para você começar a sair desse processo com a sua mãe. Mãe. Mas a culpa tem a ver com a minha mãe? Claro, porque a culpa te põe de vilã, que te põe para morrer, que te põe para ter amor. Que foi aquela história lá atrás. Tudo isso vem da morte. Não, agora eu pensei, entendi. Porque eu só me sinto culpada porque eu tenho conceitos já estabelecidos de que se eu não fizer o que as pessoas querem, eu sou uma vilã. Isso, e você fica culpada porque no final você vê seus filhos, seu marido, todo mundo cuidando de você, mas a sua mãe não. Tá. Então você tá prejudicando eles, mas não tá conseguindo receber esse amor. Mas você não consegue sair disso conscientemente porque fica esperando esse amor. Entende? Entendo. Você vai falar assim, mãe, cansei de morrer toda hora esperando você me amar. Será que eu posso viver e ser amada por você? Você vai começar com essa frase, de perguntar. A sua frase não é uma fase de liberação já, não. Você vai começar a entrar em contato. Cada vez que você precisar sentir a culpa, cada vez que você precisar sentir vilã da sua história, cada vez que você precisar sentir uma dor e achar que você vai morrer, você vai falar assim, mãe, eu cansei de ter que morrer
para você me amar. Será que eu posso parar com isso? E se você tiver a oportunidade de ter um diálogo desse consciente com a sua mãe, assim, por alto, né? Não precisa explicar todo detalhe. Mas você fala assim, ô mãe, posso parar de morrer? Você pode começar a me dar amor? Vai ser melhor ainda. Gente, percebe? Eu preciso... É uma construção. O que eu faço é um trabalho de detetive o tempo todo. Eu pego a estratégia de sobrevivência que a pessoa tá e fico buscando qual é o caminho que vai fazer ela sair do transe, dessa hipnose, dessa repetição de dor. Qual é o caminho que vai trazer ela consciente para dar um chacoalhão e falar: opa, olha só, entende? Tô rindo porque eu tô com medo do caminho, né? É o processo, né? É o processo. Eu tô rindo porque depende do caminho que a gente vai, né? Depende do caminho. E é o tempo todo. E quando você aprende esse... Mas tudo bem, o caminho é válido. Eu acho que mesmo que depois lá na frente dê alguma coisa, valeu. Eu acho que o caminho sempre é válido, né? O caminho é o filme, o caminho é demais. O caminho é essa atração toda que é a vida, gente. Quando você tem esse conhecimento de montar o seu passo a passo, de ter essas estratégias, você... Ó, o Léo. Ah, Léo entrou aí. Você tem todas as vezes a oportunidade de conseguir cada vez montar o teu passo de saída. E você vai ficando muito craque nisso. Você vai ficando muito experiente nisso. Teve gente que perguntou como faz para fazer o curso. Eu estou fazendo aulas gratuitas da Semana do Resgate. Essa semana eu abro inscrição para o curso. Inclusive, vai ter uma condição super nova, super especial. Vocês acompanhem aí que durante as aulas do resgate eu vou passar. Porque a hora que você começa essa autonomia é demais. Se você anotou a frase? Ó, vê se é assim. Posso parar de morrer para ter seu amor? Pode ser? Pode. Você pode fazer esse diálogo sozinha, cada vez que vier o pensamento de dor. Você pode até, inclusive, interagir com ela. Combinado? Combinado. Depois você manda pra gente aí, manda mensagem, atualiza que eu passo pro pessoal que tá acompanhando. Obrigada, bom dia para todo mundo. Obrigado você, Sil. Bom te ver. Também. A gente vai ficando com saudade das pessoas dessa quarentena. Olha só, gente. É muito legal. Vocês viram que máximos que a Silvia trouxe? Ela já estudou, ela sabe, ela faz as rotas, ela faz a saída. Só que, claro, tem momento que precisa treinar ali para sair de um novo caminho. Só que a hora que você tem essa consciência, você não é mais refém da sua vida. A hora que você tem essa consciência, você não fica mais sofrendo. Gente, quem quer entrar agora ao vivo aí? Dá tempo da gente falar com mais uma pessoa. Quem é que quer participar? Pode colocar aí que eu chamo. Aqui. Tinha alguém, Fabiola, Teca, acho que chegaram a colocar, mas vocês querem entrar ao vivo agora? Como é que é? Quem quer entrar aqui para conversar? Eu, Sara, vou te chamar. Eu sempre chamo por ordem de solicitação aqui, ó. Fica tranquilo. Quem não entrar hoje, amanhã, 9 horas, estou aqui de novo. É só vocês entrarem junto comigo, que eu chamo por ordem de chegada. Eu vou fazer segunda. Mandei a solicitação, Sara, aceita aí. Vou fazer segunda, terça, quarta. Tudo bem? Oi, tudo? Bem-vinda! Tudo bem? Obrigado. Ah, que Tô bacana! adorando. Você fala de onde, Sara? Daqui de São Paulo, Carapicuíba, São Paulo. Ah, que legal! Que bacana! Você tá fazendo... Você tá assistindo as aulas do resgate? Tô assistindo, tô. Ontem eu ainda eu entrei atrasada, mas eu assisti. Ah, que legal! Que bacana! Dá para depois pegar o link, ver depois. Dá Dá. para ir trazendo essa consciência, né? Eu pego um caderninho, escrevo algumas coisas para eu não esquecer, que você vai falando. Tô fazendo os muito legal. exercícios. Muito bom, Sara. E como você está? Como está a sua vida agora? Qual é a questão que você quer trazer para a gente poder
junto aqui com todo mundo apoiando, tá olhando para isso? Uhum. Então, é uma grande questão minha é começar e não acabar. Sabe que eu começo muita coisa, muito curso, muito faculdade, mas não termino. No meio do caminho eu acho que não é aquilo que eu queria, Quanto que eu tempo dura, gostaria. mais ou menos, seus ciclos? Quanto tempo você começa? Gente, acho que tem muita gente que passa por isso, viu, Sara? Começa, então, uma Uhum. faculdade, começa um estudo e aquilo não termina. E acredito que você deve ouvir das pessoas que você não sabe o que quer. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou senão, se eu começo alguma coisa, eu falo, mas você tem certeza que é isso que você quer? Você não vai parar, não, né? E o pior que eu paro, e o pior que eu falo assim, não, dessa vez vai, mas não vai. Entendeu? E aí eu fico perdida no caminho. E aí eu não sei se eu volto para o mesmo, se eu continuo ou se eu faço outra coisa. Quanto tempo dura seu ciclo? Faculdade mesmo foi assim, questão de 2 semestres. Tem serviço que eu entro e eu falo, não, o ambiente não é legal, aí eu saio, Quanto tempo entendeu? você fica no serviço? Mais ou menos. Não, até que serviço dura até 3 anos dura, entendeu? 3 anos até que dura. Mas aí eu vou, no decorrer, eu já vou enchendo o saco, eu já vou falando que não tá bom, não é isso que eu quero, não é. E aí fico mais pelo valor que a gente recebe, né? Para não ficar desempregada. E vou chutando balde, né? Quer dizer, vou empurrando com a barriga. Você fica até 3 anos, mais ou menos, trabalhando, mas quando começa você a perceber que não é? Eu acho assim que no primeiro ano. No primeiro ano eu já tenho assim, isso. Isso. E também não só em questão disso, né? Assim, namorados mesmo, né? Tô com um, mas aí aparece outro, aí eu já fico na dúvida, aí tem um outro paquerando, aí eu falo, será que esse... E eu tava gostando muito do primeiro, mas aí veio o segundo, eu já fico indecisa. Será que eu gostava mesmo do primeiro? Ai, gente, olha, eu não sei, não. Tem que tirar o cérebro e estudar, porque é muita confusão. Olha só, tem tanto desejo aí de dar certo. Eu acho que é isso. Para você que tem um caminho de vida que você tem que dar certo. Então, por medo de não fazer a coisa certa, você tem que experimentar e aí você fica na dúvida. Aí você tá no relacionamento, aí você fica na dúvida. Porque assim, na vida você tem 8 bilhões de modelos de pessoas diferentes. Você tem, sei lá, quantos milhões de modelos de trabalho. Tem aí um medo de não fazer a coisa certa. De não aproveitar a vida da maneira certa. De não dar certo no final, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é o meu medo de chegar lá no final e falar não era isso e eu já perdi aquele tempo todo para trás. Talvez seja isso, né? Conta pra mim, como que é a relação sua com a sua mãe, com o seu pai? Como que eles falavam sobre... Você tem irmãos? Tenho irmãs, tenho 2 irmãs. Quem é a primeira filha? Eu sou a mais velha e tenho mais 2 irmãs. Quanto tempo depois? Gêmeas, as 2. 3 anos. Seu ciclo de trabalho, mais ou menos 3 anos. Mais ou menos. Aí, aonde que tá isso, entendeu? Da dúvida. E aí também... E tem um fator que, assim, como as minhas irmãs são gêmeas, quando elas nasceram, eu comecei a chupar o dedo. Meu pai fala assim que foi nítido a carência, entendeu? Que assim que elas nasceram, aí assim, minha mãe já não tinha olhos para mim porque eram 2 crianças pequenas, né, dando trabalho, e eu lá no meio disso, né, já com 3 anos, ela tendo que cuidar de mim, mas dando mais atenção para as outras, né? Porque era 2, né? Não era uma só. Você tem filhos? Tenho 2 meninas. Qual a diferença de idade delas? São 6 anos. Uma hoje está com 5 e a outra com 11. Você ficou bem cuidando de uma, para depois ficar bem cuidando de outra. Cuidando de outra. Só que eu sinto que, assim, com a mais velha, eu tenho uma dificuldade maior de relacionamento do que com a menor. Não sei por quê.
Assim, talvez pelo gênio dela, né? Assim, a outra é mais carinhosa, ela é mais durona, sabe? Não é tão flexível. Ela deve Então eu tenho exigir mais. mais de você. É, Porque olha só, porque assim, o que eu imponho, o que eu falo para ela, ela não aceita tão fácil, entendeu? Então, aí fica aquele contrito, né? olha que legal onde está a origem desse problema. Até a Marlene que está assistindo, aquela aluna, na hora que eu perguntei da sua irmã, ela escreveu, matou. Porque a gente sabe, eu Né? ensino passo a passo, né, no curso dessa... o ano, o ciclo, o irmão, família, a repetição da história. Você tem na tua história de origem o ciclo de 3 anos que parece que você perdeu o interesse em algo. Você já sabe com 1 ano que não é, tem o período da gestação, então 1 ano de faculdade, 1 ano de estudo, 1 ano. 1 ano é mais ou menos o período de uma gestação. Uma gestação dura 10 meses, apesar da gente falar 9, que nasce, mas desde que começa ali De quando o foi. embrião, quem já teve filho sabe, a conta das semanas lá, que é aquela confusão, né? 40 semanas, né? Dura 10 meses. 2 meses antes da gestação, o embrião, o óvulo e o espermatozoide já estão prontos. Então, são 12 meses no total, tá? Você tem aí ciclos de 1 ano que você começa e aí você fala, não quero. E aí você começa, não quero. O medo de perder o tempo te faz experimentar todas essas gestações para ter certeza que você não quer. Não tem problema nenhum nisso. O que a gente precisa é começar a fazer isso antes de precisar do período da gestação. É começar a ver o que move teu coração antes de eu precisar de novo começar. Mas não tem nenhum problema. A questão aí, você está buscando ser amada, tá? Gente, a busca de todo ser humano é ser amado, cada um de um jeito, de pertencer. Tem aí uma busca da Sara de ser amada. E tem uma memória que a Sara traz, que depois de 3 anos a coisa acaba. Depois de 3 anos, você não serve. Então, você sai do trabalho por medo de não servir. Você sai do namoro por medo de não servir. Por algum motivo, depois de 3 anos, você registrou que você não serve mais. Parece que desencanta, né? Alguma coisa desencanta. E o tem medo uma... de ser rejeitada da história te faz rejeitar a história. Faz sentido, Sara? Faz sentido, faz sim. E também essa dúvida, né, de não saber por onde ir, de não saber o que fazer. Parece que eu tô perdida nisso, entendeu? Até Tô porque assim... se eu tô revivendo uma dor que depois de 3 anos eu gravei que eu não era, que eu podia andar sozinha, que eu não era prioridade, se eu, depois de 3 anos, paro, ou depois de um ciclo de gestação paro, eu tô esperando meu pai e minha mãe falar, escuta, vamos lá, agora você vai fazer assim, agora eu tô olhando para você, agora eu vou te acompanhar, agora eu vou te ajudar. Você fica perdida, E tem esperando de fora. Pode falar, meu amor. E tem um processo assim que, assim, quando eu era mais jovem, né, a criança, minha mãe já comprava as roupas para mim, né? Mas mais jovem eu não conseguia ir em algum lugar sem ela, sem a aprovação dela, sem eu vestir a roupa e ela falar tá bom. E se ela falasse que não tava, eu também não levava. Então, até depois de casada, que eu casei e me separei, né? Mas depois de casada eu tinha que levar meu marido para ir e falar, não, tá bom, é assim que eu gosto, sabe? Eu fazia meio que para o outro gostar, entendeu? É assim, muito doido. Aí eu ainda, um dia desses, eu falava assim, Samanta, vamos comprar um pão comigo? Vamos comprar com a minha irmã, né? Que eu tava na minha mãe, vamos comprar um pão comigo? Aí eu fico lembrando disso, né? Nossa, como que eu sou dependente, né? Uma dependência, assim, incrível. Até para comprar o pão, eu quero alguém que vá comigo, entendeu? Não é dependência, Sara. O seu cérebro registrou que quando você tem alguém do lado, alguém te ajudando a decidir, alguém decidindo por você, você é amada. Você é muito forte, você não é dependente. Mas ele registrou que você precisa de alguém para definir. Ele registrou que depois de 3 anos tem uma rejeição.
Então, os ciclos de relacionamento, de interesse, de empenho duram 3 anos. Para quê? Para você não ser colocado de fora. Então, tem um registro aí. Só que você está levando isso para um lado de dor que te enfraquece. Eu sou dependente, eu não sei o que eu quero, eu não sirvo, eu não sou boa. Eu falo tudo isso, falo. Eu fico, nossa, eu fico me punindo por isso. Eu falo assim, gente, porque do começo eu não fui até o fim. E mesmo que não tivesse dado certo, mas eu fiz, eu acabei a faculdade, eu acabei aquele curso, né? Eu podia ter ido, eu fico com isso em mim. Aí eu não fiz nada, assim, comecei tudo, mas não acabei nada. Porque aqui, ó, isso aqui te tira a energia. Essas cobranças te tiram a energia. Você ficou 3 anos. Ah, Vanessa, eu não terminei. Ou não continuei no trabalho. Você sabe que você já não queria mais aquele lugar. Você sabe que não te servia mais. Mas o seu cérebro entendeu que você tinha que ficar esse tempo na programação para poder trazer o seu melhor e depois sair para não ser rejeitada. Mas você Nossa, e é muito nítido. E é muito nítido agora, porque se você pegar minha carteira, é 3 anos em um lugar, é 3 anos em outro, é 3 anos em outro. Gente, é assim muito claro. Muito. Gente, é muito estranho você falando e eu lembrando aqui do meu serviço 3 anos, 3 anos. Certinho. O que você sente quando eu te trago essa relação? Assim, parece que é mágico, né? Que você acertou em cheio. É aos 3 anos, é aquele negócio que aí eu chuto o balde mesmo, né? Eu não consigo passar daquilo. Não consigo ficar mais. Aí parece que em mim alguma coisa vai acontecer muito. Ou eu vou brigar no serviço, ou alguém vai falar para mim, ó, ou vou ser mandado embora se eu também não pedir, então eu já saio, entendeu? É uma angústia, assim. Tirada do filme, por medo de ser rejeitada. Seus pais são vivos? Isso. Oi? Seus pais são vivos? Meu pai hoje faz 1 ano que faleceu, mas minha mãe é. Hoje. Eu estava até vendo a missa dele hoje aqui na TV Aparecida. A gente pediu para celebrar. Poxa, obrigada. Que dia lindo para você trazer essa clareza para sua vida. Porque é verdade. De data, de tempo, de ano, vocês não têm ideia o quanto isso é forte para o cérebro de vocês. Essas ciclos. Não é à toa que hoje você está tendo essa clareza. Eu acho que um renascimento, viu? Porque eu preciso muito. Preciso muito tomar um rumo. Muito. Você precisa muito saber que você é amada, mesmo com a chegada das suas irmãs. Que você é importante, mesmo com a chegada das suas irmãs. Que você ficou mais forte com a chegada delas, porque seus pais te deram a oportunidade de ter independência. Quando eles voltam a atenção para ela, é porque eles sentem segurança em quem você é. Eles sentem segurança que você pode mais. Só que isso não é verbalizado. Então, você registrou que, de repente, você não serve. E aí, tudo que você tem que fazer sozinho, você não consegue, porque senão você não vai servir. E não é de repente você não serve, é de repente você pode mais. Eles registraram que você tem segurança para caminhar. Que com 3 anos você se torna mais forte. Com 3 anos numa experiência você se torna maior. Que com 3 anos você se torna líder. E eu acho que é esse o embate com a sua filha mais velha, porque ela deve ter mais liderança e ela deve bater de frente. Ela tem, ela é super. Se eu falo alguma coisa para ela, ela tem aquele. Não, mãe, mas eu quero fazer isso e isso. Ela é bem forte, sabe? Ela como que fala? Ela faz eu entender e deixo ela fazer o que ela quer, porque ela, né, sabe se impor, né? Ela tá te ensinando a olhar a tua força. Ela tá te ensinando a olhar a tua força. Você vai pegar para você uma frase, se você puder conversar com a sua mãe, Sara, eu sempre falo isso, gente. Ai, precisa. Não, pode ser só no coração. Mas se você puder falar com a sua mãe e falar com o seu pai no coração, né? Mas falar com a sua mãe, eu continuo sendo amada
depois que as minhas irmãs nasceram. Eu fico mais forte para fazer sozinha depois que elas nasceram. Essa é a frase para você começar a sair desse ciclo. Teve quem perguntou aqui, como é que desmonta esse ciclo? É uma construção, tá, gente? É um passo a passo. Mas o primeiro grande passo é tomar a vida para si. Mãe, eu continuo amada quando as minhas irmãs nascem. Eu entendo que eu preciso ser mais forte e que você viu que eu tinha essa força. Porque se sua que, mãe na verdade, não tivesse visto essa força em você, eles teriam te posto ali do lado das duas e ficado três. Talvez naquela hora eles sabiam, ela vai poder me ajudar assim, né? Ela ficando um pouco, respeitando que eu tenho que cuidar das outras. Eu acho que eles pensaram isso, né? Ela tá me ajudando assim, né? E aí, talvez para mim foi tudo diferente, né? Porque você olhou tudo isso dos olhos de uma criança. Então, o cérebro registra o arquivo que a criança consegue alcançar. E também, como as duas eram gêmeas, gente, os olhares, se a gente estivesse andando juntas, ai, que linda, são gêmeas, e eu não, né? Ninguém falava nada de mim. Ela estava com as roupinhas iguais, eu não estava igual, entendeu? Então, assim, eu acho que é o ciúmes também, né? Acho que o ciúmes de criança, né? Não sentir que pertence. A nossa luz, a gente precisa sentir que a gente pertence, que nós somos importantes. Um olhar assim todo o tempo das outras pessoas parece que você não tem valor, parece que você não é importante. Mas ninguém falou isso. Falaram, olha as gêmeas, que especiais, mas ninguém falou, a Sara não é importante. Só que o cérebro, como ele é 2, 1, 2, 1, 2, 1 binário, cada vez que fala para elas, ai, que lindas, o cérebro escuta, nossa, eu sou feia. Vocês já fizeram isso, gente, com criança? Eu tenho 3. E às vezes, sei lá, tem um que tá lá se desempenhando em alguma coisa. Foi lá, guardou a louça para mim, ajudou. Ai, filho, obrigada. Nossa, muito obrigada de você ter feito isso. Só ele é bom? Os outros já ficam assim. Aí eu paro para eles e falo assim, eu disse isso. Aí eles param para pensar, não. Mas o que a sua mente entendeu quando eu elogiei seu irmão que guardou a louça? Minha mente entendeu que você disse que eu não sirvo. Falei, então, só que eu não disse isso. Então você já fala para sua mente. Minha mãe está elogiando uma atitude do meu irmão e minha mãe me ama. Eu faço esse treino com ele. Já desde pequeno, né? Já para eles não ficar traumatizados, né? Alguma coisa deve ficar, né? Mas eles ficam espertos, Sara. Vão ficar menos do que eu. Vão ficar bem menos do que eu, que não tive esse treinamento. A gente começa a treinar desde criança aqui. Opa! A gente começa a treinar desde criança aqui. A coisa vai que vai. Sarinha, como é que tá aí no seu coração? Tô mais aliviada. Eu pude entender, né? Porque a gente nunca procura sobre isso, né? O que aconteceu, quando é pequena, né? A gente não vê por esse lado, vê o que a gente tá hoje e é alguma coisa que eu tô fazendo hoje de errado comigo, né? Que a gente sempre acha que é no agora. Maior ainda de você com você e vai te tirando mais energia, né? E você não tem, você não melhora o que causou, né? Você é bem lá anterior e você tá tentando ver aqui, né, na frente, né? Por isso que esse é o meu desejo, sabe? De ensinar as pessoas isso. Porque se você aprende isso antes, você economiza dinheiro, tempo, saúde. Sai dessa programação. Ganha vida. Entendi. Agora eu vou praticar. Muito bom, Sara. Obrigada, viu? Teu caso Obrigada a você. Muita gente aí, as meninas escrevendo que conseguiram ter mais clareza. Obrigada, um beijo. Obrigado. Beijo, tchau. Vou continuar acompanhando. Bom. Tá bom. Obrigado. Beijo. Beijo.
Gente, olha só. Que bacana essa história da Sara. Vocês viram esse lance de ciclos e de entendimento? A hora que eu perguntei lá 3 anos, que ela falou 3 anos, Marlene, que estava aqui, já colocou pronto, é isso. Porque a hora que você vai aprendendo passo a passo no curso, você já sabe onde fazer a pergunta, já sabe onde trazer isso para clareza, para tua vida estar na tua mão, para tua vida estar mais leve. Muito legal, muito legal. Se eu faço constelação, não faço constelação, nunca estudei constelação familiar, já fiz curso com o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Ele teve no Brasil em 2016, eu fiz um seminário com ele, mas é um trabalho de sair da cópia da programação do cérebro para poder dar um outro passo. É um trabalho de parar de repetir aquele alcance. Porque, gente, olha só, a criança, ela tem um alcance do que ela grava. O adolescente, ele tem um alcance. O adulto, ele tem outro alcance. Nós aprendemos sobre a vida vivendo. Só que até que a gente aprenda sobre a vida, a gente já julgou demais quem estava lá atrás. A gente já se invalidou demais. E aí você fica tentando arrumar essas histórias que você gravou. Amanhã, na aula do resgate, eu vou falar sobre esse julgamento. E na terça, desses ciclos. Esses ciclos marcados. Terça vai ser uma aula de muita descoberta. Vai ser muito importante. Gente, obrigado quem acompanhou. Quem quer participar, que não deu para chamar hoje, amanhã, 9 da manhã, entra primeiro, já fala para mim, Vanessa, eu quero, tem dado para chamar pelo menos mais de uma pessoa toda vez. Então, pelo menos 2 pessoas participam. Aqui, eu entendo que fui amada mesmo com a chegada das minhas irmãs. Exatamente. Eu entendo que fui amada. E você vai perguntar para ela isso, tá? Tequinha, entra amanhã 9 horas. Aí eu já te chamo para a gente participar. Tem aula hoje! Tem aula hoje! Hoje, 21 horas. O que é o tema da aula hoje? A origem do problema. Como buscar a origem do problema. Hoje, 9 da noite, nossa aula mais que incrível da semana do resgate. A origem do problema. Espero todas vocês hoje à noite ao vivo aqui comigo para a gente falar disso, ok? E coloquem para mim, eu vou deixar salvo essa mentoria aqui no Instagram. Coloquem para mim o comentário de vocês, o que vocês entenderam, como que isso fez sentido para vocês. É legal porque eu vou entendendo o momento de vocês. Quanto mais vocês escrevem, quanto isso está impactando vocês, eu consigo ir trazendo a aula bem daquilo que vocês precisam. Por isso que eu fico pedindo assim, gente, escreve lá, me dá feedback. Isso me ajuda muito. Um beijo enorme no coração. Quem está no grupo VIP do WhatsApp, 10 da manhã, 10? Não, 11. 11 horas da manhã a gente abre o grupo para interação. Se você tiver dúvidas, você pode pôr lá. Se você não está no grupo VIP do WhatsApp e quer entrar, me manda uma mensagem que eu te mando o link direto do grupo, ok? Um beijo, foi muito show mesmo. Adorei. Obrigado, Silvia. Obrigado, Sara. Foi muito bom estar essa manhã junto com vocês e com todos vocês aqui comigo. Até às 21 horas, gente. Até 9 da noite. Até já.